Irmãos, essa noite nós vamos ministrar acerca do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus. A palavra de Deus vai dizer que, em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, todo aquele que crê. E o que é o Evangelho? O Evangelho é que Deus, sendo Deus, se fez homem em Cristo Jesus e veio à terra. Para quê? Para redimir a humanidade, para que através da morte e da ressurreição do seu Filho, todos os homens fossem perdoados, o pecado de toda a humanidade, o juízo que pesava sobre todos os homens, foi colocado sobre Cristo, de maneira que todos os homens são perdoados. Pastor, mas se todos são perdoados, por que todos não são salvos? Porque precisa crer, precisa crer. Pastor, mas se as pessoas ouvirem, que todos os homens são perdoados, elas vão querer então, já que eu estou perdoado, eu vou fazer da minha vida, o que eu quiser, eu vou aprontar. Não, não vai. Aquele que recebe a mensagem do Evangelho, aquele que entende por revelação que ele não podia ir ao céu, homem nenhum, obra humana nenhuma, mesmo que você fosse a pessoa mais boa, vicária aqui dessa terra, você não poderia chegar aos céus. Mas a Bíblia diz: Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem jamais, pode ser através da religião, pode ser através do comportamento, das boas obras, homem nenhum conseguiria chegar aos céus, mas Deus fez o céu descer para a terra, através da vida do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo vai dizer, lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação. Que palavra? O Evangelho. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Paulo, sabe quem era Paulo, antes chamado de Saulo na Bíblia? Saulo era um perseguidor da igreja, era um blasfemador, era alguém que perseguia a igreja do Senhor. Mas teve um dia que a graça de Deus o alcançou. O que é a graça? É uma doutrina? Não, a graça é uma pessoa. Teve um dia, a Bíblia diz que ele estava num caminho, na estrada para Damasco, e no meio desse caminho, o Senhor apareceu para ele, o próprio Senhor Jesus. A graça se revelou ao apóstolo Paulo. E o que aconteceu com Paulo? Paulo então recebeu tanta graça, será que ele voltou a ser blasfemador? Será que ele voltou a ser perseguidor da igreja? Não! De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. Paulo teve uma mudança de vida, porque o que é receber o Evangelho, irmãos? A divina semente da palavra de Deus, é uma mudança de natureza, não é uma mudança apenas de comportamento exterior. É óbvio que o comportamento vai mudar, mas o comportamento ele vai mudar porque ele vai ser alinhado à nova vida que há dentro de você. Antes de você nascer de novo, você tinha uma natureza pecaminosa, você era escravo do diabo, escravo do pecado. Você não pecava simplesmente porque você queria pecar, você pecava porque você não tinha opção, era a sua natureza, você agia conforme a natureza pecaminosa que habitava dentro de você. Mas você recebeu a mensagem do Evangelho, e você respondeu a essa mensagem crendo, e porque você creu, diz a palavra, Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Aí você recebeu uma nova natureza. Essa nova natureza, ela não compactua mais com o pecado, ela não se alinha mais com a vida pecaminosa. O que acontece? Antes, quando você tinha a sua natureza pecaminosa, você pecava e se sentia confortável.
mas agora não. Essa nova natureza que você recebeu, a vida com a qual o próprio Deus vive, você recebeu o Espírito Santo de Deus, que também é Deus. O Espírito Santo de Deus não compactua com o pecado. Então não estou dizendo que você não peca, você pode até pecar, mas quando você peca, você sente um desconforto, porque você sabe que aquilo não combina com você mais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E é isso que o Evangelho tem o poder. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor vai nos dizer, Colossenses 1, 13 e 14, Ele quem? Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Uau, olha o que a palavra de Deus diz. Você era escravo de um império, não era um reino, porque o diabo ele é um imperador, ele manda, ele escraviza, mas através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus, porque a parte de Deus é dar graça, mas você recebeu crendo, você respondeu ao crer, eu creio, isso é verdade, eu creio, eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Então o que foi feito? Você foi tirado de um império das trevas, e foi trazido para o reino do Filho do seu amor. No mundo natural, está na mesma. Você ainda mora na rua fulano de tal, número tal, você ainda é casado com um fulano de tal, está na mesma. Mas no mundo espiritual há uma outra realidade. E sabe o que acontece? Quanto mais revelação você tem dessa realidade sobrenatural, mais você traz a existência para o mundo natural. Essa é a sua vida. Você não é daqui. Não queira viver uma vida limitada como, ímpios, meros mortais. Não, você tem a vida de Deus dentro de você. E você pode sim, presta atenção no que eu estou te dizendo. Você pode sim viver realidades do mundo vindouro aqui nessa terra. Você já tem o céu dentro de você, e esse céu pode se manifestar hoje na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida com a igreja, pode haver manifestação, porque você já tem essa realidade dentro de si, mas isso é tudo fruto de quê? De revelação, amém? Olha o que Paulo também vai dizer. Paulo é chamado do apóstolo da graça, um homem que pela graça de Deus recebeu a revelação do Evangelho. Lá em Gálatas 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. Fala assim comigo: eu não sou mais escravo, mas eu sou filho de Deus. Agora olha a bênção de ser filho, meus irmãos. Também herdeiro por Deus. Herdeiro. Você não é qualquer um, não é. Você é um herdeiro. Mas o que precisa que o herdeiro faça? É necessário que o herdeiro se aproprie da sua herança. É necessário. E como é a nossa apropriação? É através da fé. Então todas as vezes que você ouve uma palavra, os seus olhos são descortinados, você recebe revelação e fala: eu sou herdeiro, isso Deus tem para mim, a obra da cruz me garantiu isso. Então o que eu faço? Eu vou me apropriar dessa herança. Como é que eu me aproprio dessa herança? Crendo. Eu sou filho e fui feito herdeiro. Não somente herdeiro, mas co-herdeiro com Cristo. Obrigado, quem trocou a água aqui. Eu quero te mostrar, usando esse texto como base, 1 Timóteo 1, 12, 15. Volta lá, por favor. Olha o que Paulo vai dizer. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Porque é isso que a graça faz. Quanto maior a sua revelação da graça, mais o seu coração se enche de gratidão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, porque a graça nos fortalece.
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso é um princípio da palavra de Deus. Confia a palavra a homens fiéis. O que são homens fiéis? São homens que vão transmitir essa palavra com fidelidade, que não vão colocar lá, abre aspas, não, que não vão colocar um mas, não, esse é o evangelho. Todos os seus pecados foram perdoados, já não tem mais nenhuma dívida sobre o seu nome, já não há mais nenhuma condenação, nenhuma acusação sobre a sua vida, porque você está em Cristo. Versículo 13, a mim, que noutro tempo, todos nós tínhamos um outro tempo, nas nossas vidas, um passado, mas graças a Deus, que Deus não consulta o nosso passado para determinar o nosso futuro. Seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Para Deus ele não existe, o que existe são as promessas para a sua vida. E quem que era Paulo nesse noutro tempo? Blasfemo. Tem muitos homens blasfemadores de Deus. Na internet, tem portais, como Porta do Fundo, Porta do Fundo, acho que é esse mesmo que fala, que fez blasfema com o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou Jesus no meio de prostitutas, fez de Jesus um homossexual, isso é blasfêmia. Paulo não blasfemava desse jeito, mas Paulo era um blasfemador. E perseguidor, hoje ainda há perseguição à igreja. Só que presta atenção, Paulo, ele perseguia os cristãos, mas quando o Senhor Jesus apareceu para ele, perguntou, por que você está me perseguindo? Paulo ficou sem entender, por quê? Quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo, aqui nessa terra. Insolente, quem que é insolente? Acha que sabe. Paulo era alguém que era, ele andava segundo a sabedoria desse mundo, ele achava que sabia todas as coisas, mas obtive misericórdia. Todos nós, noutro tempo, não merecíamos, mas nós recebemos misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Esse mundo está perdido aí por causa da ignorância. Eles não sabem. É por isso que Jesus falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Pastor, como assim não sabem? Eles estavam jogando pedra em Jesus. Irmão, se eles soubessem que Jesus realmente era o Filho de Deus, eles estavam prostrados diante daquela cruz. Porque não sabem, é um pecado por causa da ignorância. E no versículo, é esse mesmo, 14, Paulo vai dizer, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem graça disponível para a sua vida. Sempre haverá graça disponível para você. Houve graça para o apóstolo, há graça para nós também. Versículo 15, para encerrarmos esse texto. Fiel é a palavra. Qual palavra? A do Evangelho. Qual que é o Evangelho? Que Cristo Jesus veio e Ele levou sobre si toda a nossa condenação. Ele pagou a dívida do nosso pecado. Os seus pecados eram todos futuros, que você nem tinha nascido. Todos os seus pecados foram perdoados. Pecados passado, pecado presente e pecado futuro. Pastor, se eu pensar assim, isso vai me conduzir, a viver uma vida em pecado. Não vai. Porque a palavra de Deus é, o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, sim da graça. Quando você está debaixo da graça, você sim é livre do pecado. Você sim pode andar na liberdade. Você não peca, não é porque você tem medo do juízo de Deus. Não, você agora é livre para escolher. E você escolhe, porque você foi atraído por aquele que deu tanta graça para você.
e é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Essa é a graça de Deus. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, o senhor não conhece minha vida, o senhor não conhece o que eu penso, o senhor não conhece o que eu já falei, ou o que eu já fiz, ou o que eu faço. Não importa, nós conhecemos o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora eu separei aqui para os irmãos alguns exemplos bíblicos de pessoas que receberam da graça de Deus. E a graça de Deus é que realmente traz transformação. Essas pessoas talvez, hoje, você olhasse e pensasse assim: Senhor, quer que eu mando cair fogo do céu? Nós estamos aí num tempo acirrado da vida política do nosso país, mas você tem que entender, há um outro espírito em você. Você não ora para cair fogo do céu. Lembra de um texto? Vamos ver esse texto primeiro. Lucas 9, a palavra de Deus vai dizer que Jesus teve que passar por Samaria, e aí eles não quiseram receber o Senhor. Como assim não quiseram receber o Senhor, o próprio Filho de Deus? Mas aí estava com Jesus, 2 dos seus discípulos, Tiago e João, Lucas 9, 54 e 56. E olha a palavra dos discípulos, vê se às vezes não parece com alguma das palavras de alguns filhos de Deus hoje em dia, em relação a ímpios. Vendo isto, que Jesus não foi aceito em Samaria, ninguém quis dar pouso para ele, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Fala assim comigo: o Filho de Deus não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvar. Você não precisa saber a Bíblia toda, você não precisa contar para as pessoas, a Bíblia toda, você só precisa falar do Evangelho. Você só precisa contar para elas que todos os pecados delas estão perdoados. Elas só precisam se abrir para receber e aceitar: eu fui perdoado, eu creio, Jesus se tornou o que eu era, e através da sua morte e ressurreição, eu me torno o que Ele é, Filho amado de Deus. Vamos ver os exemplos que eu falei com você? Primeiro exemplo que eu quero falar com você é o da mulher, que foi pega em flagrante adultério. Está relatado lá em João 8, do versículo 1 ao 11. Você conhece a história? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. Presta atenção, você tem que usar a sua imaginação para você absorver todo o alimento que a palavra de Deus tem para você. Ela foi pega em flagrante adultério. Então ela estava ali deitada com o seu amante, foi conduzida ali em volta dos lençóis, arrastada. Qual o pensamento daquela mulher? Estou frita, estou no sal, e está sendo levada para o templo, você apedrejada, porque essa era a lei de Moisés. O adultério, ele era passível de apedrejamento, e ela então é conduzida ali para o Senhor. Que situação que aquela mulher se encontrava? Mas olha o que aconteceu. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Vê que o homem nem entra na história, nem trouxeram o homem junto. Mas
Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, imagina a cena, tinha escriba e fariseu. Esses homens eram entendidos da lei de Moisés, e eles tinham discípulos, que eram os mais jovens, estavam todos eles reunidos, e eles insistiram. Porque eles insistiram, eles não estavam querendo de fato aprender com o Senhor Jesus, eles não estavam querendo de fato receber revelação, eles queriam usar uma expressão popular, fazer uma pegadinha com Jesus. Porque se Jesus falar apedreja como Moisés mandou, Jesus estava contrariando a sua própria mensagem. Se Jesus falasse não apedreja, Jesus estava negando a lei de Moisés. Então Jesus falou: olha, qual de vocês não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí, eles olharam, se vasculharam e viram: não posso jogar a pedra, não posso. E aí começou dos mais velhos. Quem são os mais velhos? Os mestres, os rabis. Os mais velhos começaram a sair, e aqueles jovens rapazes que tinham, aqueles mais velhos como referencial, o quê? Será o que ele fez? Se ele está saindo, quanto mais eu. E foi saindo um por um. E ficou só Jesus e ela. Só Jesus e ela. Me lembro aqui daquela expressão, vou te colocar nas mãos de Deus. Ah, que medo. Estava só Jesus e ela. Jesus era o único que não tinha pecado. Ele era o único que podia pegar a pedra para jogar nela. Mas o que Jesus fez? Olha a resposta do Senhor. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Olha só o que o Senhor tem para falar para você. Nem tampouco eu te condeno. Ah, mas fulano está me condenando, meus amigos, meus familiares estão me condenando, eu mesmo estou me condenando. Mas qual que é a palavra do Senhor? Nem eu te condeno. Eu não te condeno. Mas pastor, e o restante do versículo? Vai e não peques mais. Essa mulher, presta atenção que eu vou te dizer. Essa mulher só estava apta a ir e não pecar mais, porque ela tinha recebido graça. Eu não te condeno. Somente aqueles que entendem que não estão condenados diante de Deus, que não tem juízo de Deus aguardando eles, por causa da obra consumada do Calvário, é que estão aptos agora a não pecar mais. Estão aptos a viver livre do pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, filho, qualquer pessoa que você vai aconselhar, ou a pessoa vem conversar com você, não condene, não condene. A não condenação é a única maneira de trazer libertação do pecado. É quando a pessoa recebe o evangelho da graça, é que então ela pode andar numa vida livre do domínio do pecado. Esse é o exemplo dessa mulher. Recebeu graça, através de quê? Não foi condenada. Segundo exemplo que eu quero trazer para você, Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um publicano. Quem era o publicano? Naquela época de Jesus, Israel, ela estava debaixo do domínio de Roma, do Império de Roma. Então como é que eles subjugavam as nações? Tinha que pagar imposto. Então Israel tinha que pagar imposto
para César, para o imperador romano. Mas isso é muito ruim, né? Imagina só, o Brasil está sendo dominado, né, pelos Estados Unidos. Então nós temos que pagar impostos para os Estados Unidos. Isso já é uma circunstância ruim. Mas ela se agrava ainda mais quando os Estados Unidos levantam brasileiros para cobrar impostos de outros brasileiros para mandar para os Estados Unidos. Era o que acontecia lá. Zaqueu era um judeu e ele era um cobrador de impostos. Ele se prestava a um serviço de tirar dinheiro dos seus irmãos para mandar para Roma. Já ficou pior, mas se torna pior ainda se ele for um ladrão. E era isso que os publicanos faziam. Então tinha que mandar para o Império de Roma 10 reais de impostos, mas Zaqueu cobrava 20, porque 10 ele ficava consigo e mandava 10 para César. Entende? Como é que você vai olhar um sujeito desse? Você não vai ter bons olhos para eles. Que esse cara faz parte, está vendo o sofrimento da nação e ele se presta a esse tipo de serviço e ainda aumenta a opressão sobre o povo. Mas Zaqueu recebeu graça. Olha o que vai dizer Lucas 19, a partir do versículo 1. E é interessante, irmãos, a palavra de Deus, porque Lucas, ele faz um paralelo entre Zaqueu e o jovem rico. O jovem rico, ele é relatado em Lucas 18, que o jovem chegou perto do Senhor Jesus e falou: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aquele jovem queria se relacionar com o Senhor comprando a salvação. Queria se relacionar com o Senhor barganhando a salvação. E aí o Senhor fala com ele: você tem obedecido? Tenho, desde a minha juventude, tenho cumprido todos os mandamentos de Moisés. E aí o Senhor fala com ele: então te resta uma coisa, porque todas as vezes que você quer se relacionar com Deus com base no merecimento da lei, ainda te falta uma coisa, porque ninguém, homem nenhum, consegue através das suas próprias forças e obras ser declarado justo, apto, aprovado, segundo a justiça de Deus. Homem nenhum. Mas para Zaqueu foi diferente. O que aconteceu com Zaqueu? Era rico também. Vamos ler o texto? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, ele era da elite, dos chefes, dos líderes, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Então imagina a cena novamente. Zaqueu era rejeitado no meio do povo, por ser um publicano, um cobrador de impostos. E aí ele era pequeno, de estatura, Jesus estava passando, mas ele tinha um coração inclinado. Eu quero ver Jesus, eu quero contemplar o Senhor. E aí a multidão não deixava, ele subiu numa árvore, num sicômoro, e aí Jesus olhou para ele, um olhar, um desejo, quero conhecer mais do Senhor. O Senhor falou: Zaqueu, desce. O Senhor se convidou para a casa de Zaqueu. Zaqueu, desce aí, porque hoje eu vou lá na sua casa. E Zaqueu desceu rapidamente. E ele recebeu o Senhor com grande alegria. Zaqueu sabia quem ele era. Presta atenção, irmãos. Zaqueu sabia quem ele era. O que ele sentiu? Uma multidão com o Senhor. Zaqueu sobe lá, o maior dos pecadores. Zaqueu via aqueles fariseus, escribas, sabia que aqueles homens, segundo a lei, eram tidos como irrepreensíveis, mas o Senhor olha para ele e fala: eu não me envergonho de você, hoje eu vou na sua casa. Óbvio que ele ia ficar alegre,
Óbvio. O quê? Eu sou o maior dos pecadores. Eu sou indigno de receber o Senhor na minha casa. Para mim, só ver a distância já estava bom. E o Senhor quer vir para dentro da minha casa. É muita graça. E aí os publicanos e fariseus, né? Como é que Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador? Porque não entendem o Evangelho. Não entendem. O Evangelho, ele é para quem é pecador. Mas uma vez que ele recebe o Evangelho, ele é transportado do império das trevas, a natureza pecaminosa é mudada, e agora ele não é mais pecador, ele agora é um escravo da justiça, ele é filho de Deus. Olha a graça. Zaqueu, que era um homem ganancioso, Zaqueu que amava o dinheiro, a tal ponto de extorquir a sua própria nação, seus irmãos judeus, mas agora ele tem uma atitude, sem Jesus pedir nada para ele. Ele fala, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres, eu resolvo, o Senhor não me pediu, o Senhor não fez como no capítulo 18 de Lucas, vende tudo que tens, dá aos pobres e vai ter lugar no reino. Não fez isso com ele. A metade, Zaqueu, irmão, já começou com 50%. Já partiu todos os bens dele e já distribuiu 50%. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o são, veio buscar e salvar o certinho, veio buscar e salvar aquele que não tem erro, que não tem pecado, não, veio buscar e salvar o perdido, houve salvação. Agora o que transformou, o que fez Zaqueu partir os bens dele, distribuir? Graça, ele recebeu graça de Deus. Então, filho, se você às vezes, tem se deparado com desejos, atitudes, que você vê que não está agradando, porque o Espírito ele não compactua com essas coisas, você tem que pedir para o Senhor mais revelação do Evangelho, mais revelação de quanta graça você recebeu, porque quanta maior for a revelação da graça recebida, mais esse poder vai se manifestar na sua vida. E o último exemplo que eu quero dar para você é da mulher pecadora. Está relatado lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Olha o que a Bíblia diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com eles. Esse aqui não foi nem Jesus que se convidou, ele mesmo convidou Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora. Então olha só, quando a Bíblia fala que essa mulher era pecadora, é que era uma prostituta. Uma prostituta, todo mundo sabia. Não citou o nome dela, fez questão de falar, era uma mulher pecadora. E ali, na casa de Simão, o fariseu, ele chamou Jesus. Mas essa mulher pecadora entrou sem ser convidada. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão,
Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, né? Ósculo é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Presta atenção. Dois paralelos, de dois estilos de vida ali. Um homem fariseu, que se julgava, né, conhecedor da palavra, que era o Velho Testamento que só tinha em mãos naquela época, se julgava digno, recebeu o Senhor na sua casa. Era prática, porque era tudo estrada de terra, cocô de animal, né, de camelo. Jesus estava lá com aquelas sandálias, mas eram sandálias alparcas, né, que eram abertas. Então, o que era costume fazer? Chamar um servo da casa, um escravo, para lavar os pés do convidado, para o convidado poder se assentar à mesa com os pés limpos, né, tirar aquele odor desagradável. Era costume também receber o convidado com um ósculo, com um beijo, né? Até hoje nesses países orientais fazem isso, recebe. Mas Simão não fez isso. Simão não mandou lavar o pé, Simão não beijou. Por que Simão não fez isso? Porque Simão, ele tinha sido, porque todo homem foi muito perdoado, muito perdoado. O problema é que tem alguns que não têm consciência do tamanho do perdão recebido. Mas aí, Simão então se comportou assim. Mas aí entra um outro estilo de vida. Uma mulher que tinha uma vida pecaminosa, era uma prostituta, e entra lá na frente, todo mundo começa a beijar, chorar. Irmãos, presta atenção, já é constrangedor para você, se você estiver de dia, num comércio, uma mulher prostituta vir conversar com você, você vai se esquivar, você não quer ser pego ali. Agora imagina uma mulher prostituta chorando no seu pé e beijando, e derramando um bálsamo ali no seu pé. Mas o que Jesus disse a respeito dela? A atitude dela é reflexo da revelação de o quanto ela foi perdoada. E o que é perdão? Perdão é graça. Por que é o perdão? Homem nenhum poderia ser perdoado por Deus baseado na sua própria atitude, baseado na sua própria performance. Por isso que Deus teve que enviar Cristo, porque só Cristo, só através da sua obra, derramar o seu sangue, é que nós obtivemos remissão de pecados. Remissão é perdão de pecados. Não tinha outra maneira. Jesus mesmo no Getsêmani, pouco antes de ir para a cruz, Jesus falou: Pai, se tiver outra maneira, afasta de mim esse cálice. Mas Deus falou: não tem outra maneira, é só desse jeito. O homem só pode ser salvo através do derramamento do sangue do Filho de Deus, só através dele. Esse é o único caminho. Essa mulher entendeu, e porque ela entendeu, ela recebeu perdão. E porque ela recebeu o perdão, diz a Bíblia, Jesus falou com ela: a tua fé te salvou. Nós precisamos de revelação do Evangelho, amém, meus irmãos? E aí, voltando agora para Paulo fala no versículo 15: fiel é esta palavra. Que palavra? Do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Deus se fez homem em Cristo Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados. E Paulo se coloca: dos quais eu sou o principal dos pecadores. Agora, Paulo, que recebeu tanto poder, tanto perdão, Paulo que era, como eu mencionei para os irmãos, blasfemador, Paulo que era perseguidor, Paulo que era insolente, voltou para essa vida? Não. Paulo teve uma guinada. Por que ele teve essa guinada? Porque mudou a sua natureza.
e de perseguidor, olha o que vai falar Romanos 1, 16 ao 17, acerca da vida de Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então preste atenção, não importa qual seja o seu problema, nós queremos fórmulas. Eu preciso saber como melhorar essa área da minha vida. Eu preciso saber o que eu preciso fazer. Não é assim. Você precisa do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele manifesta o poder de Deus no seu casamento. O Evangelho, ele manifesta o poder de Deus na vida dos seus filhos. O Evangelho manifesta o poder de Deus nas suas finanças. O Evangelho manifesta o poder de Deus para curar, as suas enfermidades. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação é sozo, salvar. Mas é uma salvação ampla. O Evangelho, ele manifesta o poder de Deus para te salvar do juízo. Salva o seu espírito é regenerado. O Evangelho é o poder de Deus para salvar a sua alma, mente, emoção e vontade. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar o seu corpo, que vai ser glorificado no futuro. É tudo Evangelho, não tem outra mensagem. Não tem, é só essa mensagem. É só isso. Você tem que todos os dias pedir ao Senhor para abrir os seus olhos. Abre o meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa compreender o que é ser perdoado, para que eu possa compreender qual a manifestação, a abrangência da obra consumada do Calvário na minha vida. Amém, meus irmãos? E aí ele diz, o justo vive por fé. Mas não é fé, presta atenção, não é fé assim, e aí, irmão, como é que você está vivendo? Pela fé, né, pastor? Não. O justo, ele vive por fé, é porque ele não vê a sua própria justiça. Você não vê justiça em si mesmo. O seu cônjuge não vê, as pessoas não veem, mas você vive crendo, eu fui justificado pela fé. Já não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Fala comigo, eu fui justificado pela fé. E ao ter esse entendimento, irmãos, isso muda a sua vida. Então não tem como aquele que recebe revelação da graça querer continuar numa vida de pecado. Se quer, é porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não estou dizendo que você não peca, tá? Olha o que vai dizer primeiro a João 3, versículo 9. João diz assim, todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus? Ele nasceu de novo. Ele foi gerado de novo. É a mesma coisa que Jesus explicou lá para Nicodemos em João 3, que vai resultar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está dizendo que não peca? Não, peca, mas não vive na prática. Você antes vivia no chiqueiro. A Bíblia compara porco com ímpio. Você era um porco, vivendo no lamaçal do pecado. Mas você nasceu de novo, e aí você mudou a sua natureza, você agora é uma ovelha. Ovelha aponta, nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. A ovelha, às vezes ela está andando distraída, ela escorrega e cai na lama, mas ela se sente desconfortável ali, porque ela sabe, não é o meu lugar, isso aqui, é igual eu recebi, um irmão tem aí, precisando de ajuda, pedindo oração, e eu falei para ele, você está assim, se sentindo mal, porque você sabe que o pecado não combina
com a vida de Deus que está dentro de você. Por isso que fica desconfortável. Antes não. Antes o porco, o que é o porco? O porco ele está lá no meio do chiqueiro. Mas aí você tira o porco do chiqueiro e dá um banho nele. Mas ele é só um porco limpo. Só um porco lavado. Ele não nasceu de novo. De maneira que se ele cair no lamaçal, o que ele vai fazer? Vai se resvalar. Aqui é o meu lugar. Não, isso não tem nada a ver. Não, o que é isso? Deus quer a minha felicidade. Mas no pecado, entende a diferença? Os dois estão de volta para o lamaçal do pecado. Mas ele entende, aqui não é meu lugar. E ele está desconfortável. O outro não, o outro fala, aqui é a minha casa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que ele não vive? Porque ele nasceu de Deus. Pois o que permanece, presta atenção, permanece, uma vez salvo, salvo para sempre. O que permanece nele? É a divina semente. Você recebeu a vida de Deus em você, como uma semente. E o que a semente faz, irmãos? A semente floresce, a semente cresce, e a semente dá fruto. O que acontece com a sua vida? Você é novo convertido, acabou de receber a semente. Aquela vida outrora, às vezes ela parece que tem mais poder do que a semente, mas não tem. Cuida da semente. Pastor, como é que eu cuido da semente? Alimente-se da palavra. A palavra é alimento. Essa semente vai crescer, vai ser bem alimentada, né? Venha para a reunião aqui no prédio da igreja, vai para a reunião da sua célula, né? Faça os cursos da igreja, alimente-se da palavra, mas irriga a semente, essa vida que você tem dentro de você, com oração. Oração é o Espírito, oração é água, e é isso que Deus faz, palavra e unção, e o resultado é vida. A vida permanece, mas tem que ser cuidada. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso é uma sentença. Não pode, ele não dá conta. Não quer dizer que ele não peca. Ele erra, o irmão faz alguma coisa com ele, ele fica magoado, fica ressentido, mas ele se sente incomodado. Eu não posso ter raiva do meu irmão, ele é meu irmão. Mas eu não consigo, está mais forte que eu. Jesus, me ajuda. E ele é impelido para resolver isso. Mas aquele que não nasceu de novo, ele fala, miserável, vou te colocar nas mãos de Deus, juízo vai vir sobre a sua cabeça, porque não tem revelação da graça de Deus, não tem a divina semente. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Que as pessoas precisam nascer de novo, nascer de novo. Não, pastor, eu tenho que pregar, ser de santo, porque eu sou santo. Isso não muda a vida de ninguém, não muda. Presta atenção no que eu vou te dizer, não muda. Às vezes você é tentado a domesticar cobra. O que é domesticar cobra? Você quer fazer com que a cobra seja ovelha exteriormente. Não muda. Primeiro ela tem que nascer de novo. Ela tem que deixar de ser cobra e ser ovelha. Essa ovelha, ela pode estar com a atitude de cobra. Pode estar parecendo cobra. Mas aí você sabe, nasceu de novo. Então eu vou ministrar na vida dela o que é ser ovelha. E aí a vida de Deus que está dentro dela, quando você ministra a palavra de Deus, testifica. Entra em ebulição, e ela fala, não é verdade, eu sou a ovelha, eu tenho que me comportar de acordo com aquilo que eu sou nova criatura, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu não pertenço a esse mundo. Irmãos, como é derrota. Vós jovens, tendes vencido o maligno. Como é derrota um jovem querer se comparar a um ímpio lá fora. Você achar que ambiente de ímpio é mais agradável do que um ambiente dos filhos de Deus. A verdadeira alegria, a verdadeira celebração está na reunião dos filhos de Deus. Só há alegria verdadeira quando tem vida de Deus fluindo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Só essa vida. Eu fui muito edificado, está aí no seu boletim, né, com um exemplo que o pastor Luísio deu acerca da sua neta. Né, ele trouxe uma aplicação aí com relação ao pecado. Ele conta que uma das netas dele, ela tem alergia a um peixe chamado tilápia.
E aí essa alergia se manifesta até se sentir cheiro de peixe. A menina começa a ter a glote, né, fechando, da falta de ar. E aí ele falou que ele e a pastora Márcia não sabia que era tão sério assim. Foram para um restaurante e pediu um peixe lá. E a menina, só de sentir o cheiro, já começou a passar mal. O que é isso? Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. A sua nova natureza, ela tem alergia à tilápia, ao pecado. Você dentro tem desejos. Aquela criança, ela fica doida, falou: vovô, eu tenho vontade de sentir o gosto, para saber como é que é o gosto. Mas você não pode, que vai dar uma crise alérgica, pode até te levar à morte. Você se tornou alérgico ao pecado. A vida de Deus que está dentro de você, ela tem repulsa pelo pecado. Mas a sua carne tem desejo. Apesar de você ser nascido de novo, você tem a carne. A carne, ela tem desejos e a carne também é tentada. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a carne milita contra o espírito. Então você tem carne, que é só quando seu corpo for glorificado. E você tem o Espírito, a vida de Deus dentro de si. Mas o que vai abastecer para ser quem vai ser o vencedor nessa batalha? É quem tiver mais nutrido, mais alimentado. E como é que nós alimentamos? Através de renovação da mente. Então, se a sua mente ainda é uma mente carnal, ainda é uma mente natural, a sua carne tende a se manifestar com mais força. Mas o seu espírito, ele é a divina semente. Ele precisa ser alimentado. Alimentado com a palavra, alimentado com a oração, com o jejum, que são as disciplinas espirituais. O seu espírito vai ser mais forte. De maneira que quando a sua carne se manifesta, e a nossa carne se manifesta todos os dias, quando a sua carne se manifesta, o seu espírito vai estar mais forte. Porque se você ceder, o que acontece? Dá uma crise alérgica. Quantos irmãos, vira e mexe, está tendo crise alérgica, e às vezes por não cuidar, essa crise alérgica está conduzindo ele para a morte. Quer dizer que ele vai perder a salvação, pastor? Não, todavia é salvo, como através do fogo. Mas o caminho que ele está escolhendo é o caminho largo. O caminho largo não está falando de ser salvo da condenação do inferno. O caminho largo está falando de não receber galardão, recompensa. Amém? Então, a sua relação, chamar os irmãos do louvor aqui em cima, a sua relação com o pecado é uma relação que não combina mais, porque você nasceu de novo. E olha, lá em Romanos 6, versículo 18, Paulo vai dizer: e uma vez libertados do pecado, fala assim comigo, eu fui liberto do pecado. Paulo diz, você foi feito servo da justiça. Servo da justiça. Você até cede a sua carne. Você até tenta andar segundo o curso desse mundo, mas a vida de Deus em você começa a ficar incomodada. Você até quer reter o perdão. Você até quer se colocar como alguém que não perdoa, mas dentro de você fica um incômodo. Por quê? Porque você não é escravo do pecado mais. Você é servo da justiça, servo da divina semente, da vida de Deus que agora habita em você. E para encerrarmos, o último texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lá em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, olha o que Paulo vai dizer. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Fala assim comigo, eu fui reconciliado com Deus, por meio de Cristo. O que é reconciliar? É fazer as pazes. Lembra lá quando você era criança? Ficar de mal, você ficava de mal do seu irmão. E aí sua mãe vinha, vem cá. Se bem que eu faço isso com os meus filhos. Abraça seu irmão aí, você é irmão.
E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a reconciliação. Meio forçada, mas dá resultado. O que Deus fez? A humanidade, por estar em pecado, ela estava afastada de Deus. Mas Deus queria trazer de volta. Deus queria reconciliar. Mas Deus não poderia reconciliar, porque Deus é um Deus justo. Deus não poderia reconciliar batendo nas costas do homem falando, tudo bem, esquece isso aí. Não, Deus não podia fazer isso. Deus é justo. Deus tinha lançado uma sentença. O salário do pecado é a morte. O homem, a alma que pecar, certamente morrerá. Deus tinha que exercer juízo sobre o homem. Mas Deus é justiça. Mas Deus também é amor. E Deus sendo amor, Deus queria o homem de volta. Mas como resolver esse dilema? Amor e justiça. Foi resolvido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus derramou toda a sua ira sobre Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita. Mas na cruz do Calvário também, Deus provou o seu amor para com o homem. Porque Paulo vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus fez essa reconciliação por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você, foi nos dado, nos confiado, o ministério da reconciliação. Você não é filho de Deus para julgar ninguém, condenar ninguém. Você não é filho de Deus para querer afastar as pessoas do Pai, não. Você é filho de Deus, você foi reconciliado para promover a reconciliação. Você foi reconciliado para contar para as pessoas, seus pecados foram perdoados. Volta para casa, papai está te esperando, pode vir. Ah, mas eu aprontei demais. Primeiro eu tenho que fazer isso. Primeiro eu tenho que abandonar aquilo outro. Primeiro eu tenho que vencer essas questões da minha vida. Não, filho, você não está entendendo. Papai me mandou aqui para contar para você. Ele te perdoou. Todos os seus pecados estão perdoados. Pode voltar para casa e eu ainda quero contar mais. Quando você chegar em casa, tem festa para você. O que é isso? Tem festa. Porque o Pai está feliz em te receber de volta. Esse é o ministério da reconciliação. Pode projetar o texto? 2 Coríntios 5, 18 a 21. Continuando. A saber, o que é esse ministério? O que eu tenho que contar para as pessoas? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por quê? Como? Como que é possível haver essa reconciliação? Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entende? Você vai contar isso, você vai rogar demais para a pessoa. Você vai falar, pelo amor de Deus, acredita em mim. Ele que não conheceu o pecado, Deus colocou os seus pecados sobre ele, para que você, uma vez crendo, fosse feito justiça de Deus. Algumas pessoas vão dizer, não, a posição de justo é só um faz de conta, é só uma posição. Eu não sou justo, mas Deus escolhe me ver justo. Não é isso. Você é justo. Justo não é um pecador perdoado. Justo é um inocente. Deus não está imputando mais os seus pecados sobre a sua vida. Por que Ele não está imputando mais? Porque Ele já os imputou em Cristo. E aí o que foi feito? O seu pecado, Deus imputou em Cristo. E a justiça de Cristo, Deus imputou em você. De maneira que agora você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Fique em pé no seu lugar. E lá em 2 Coríntios 6, do 1 ao 3, continuando o texto, Paulo continua dizendo,
Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, fala assim comigo, agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora, hoje, o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Hoje é o dia da oportunidade. Você vê aqui, não foi à toa, eu queria que a música Bondade de Deus, tá? Novamente. Você não veio aqui essa noite à toa, você veio aqui guiado pelo Espírito. Você veio para ouvir a mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Mas exige uma resposta da sua parte. Você precisa falar: Senhor, é desse jeito, é bom assim mesmo, o Senhor me perdoou de tudo, Pai, de tudo mesmo. O que o Senhor tem para te dizer? É bom e é verdade, e tem ainda mais, tem mais coisas para você. Deus quer te dar uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida de satisfação, de regozijo, uma vida de vitória, uma vida que reina sobre as circunstâncias, reina sobre os poderes das trevas, reina sobre o diabo, porque você recebeu o Evangelho. Fala assim comigo: eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, foi para uma cruz, tomou o meu lugar, recebeu o juízo, para que eu receba a sua justiça, a sua herança e as suas bênçãos. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e único Salvador. Aleluia. Vamos declarar essa canção. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Diga isso. Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Essa noite você ouviu acerca do Evangelho, da bondade de Deus. Pessoas como Zaqueu, pessoas como aquela mulher pega em flagrante adultério, pessoas como aquela prostituta receberam graça. Pastor, mas eu não estou nesse nível tanto assim. Mas você também precisa da graça de Deus. Eu queria orar, né? Se você quer confessar o Senhor, o próprio Senhor disse isso: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Pastor, eu preciso de graça de Deus. Eu preciso que o Senhor manifeste poder na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças. Eu preciso que o Senhor venha e tome o controle, o governo da minha casa. Eu queria que você viesse à frente, né? Você que é da igreja, pergunta uma pessoa que está do seu lado, você não conhece, mas irmão, você quer ir lá na frente, pedir o Senhor para Ele tomar o controle da sua casa, exercer governo na sua família e declarar publicamente que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar, os irmãos vão impor as mãos, nós vamos declarar: o Evangelho vai manifestar poder na sua casa, o Evangelho vai manifestar poder na sua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E você está vindo aqui declarando: eu creio nas boas novas, eu creio nas boas notícias do Evangelho. Eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos com as mãos e vamos orar. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Aleluia. És Aleluia. fiel em todo Todo tempo. em
todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Para nós encerrarmos nessa noite, projeta por favor Salmo 23, versículo 6. Nós vamos confessar juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Aleluia. 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 Abençoe o irmão que está do seu lado. Declara, irmão, uma semana de bênção e favor na sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor está te seguindo. Aleluia. Deus abençoe sua vida.